Projeção astral, sexualidade, os centros energéticos do corpo. Como tudo isso vai se coadunar para que a gente possa ter uma boa projeção astral, ou que tipos de projeção astral nós podemos ter a partir desses conceitos. Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de projeção astral. E vamos abordar um tema que às vezes é um pouco polêmico, por incrível que pareça, hoje, com tanta liberdade de expressão de todos os tipos, não só de expressão, mas de vida, de escolha, de tudo, ainda é um tabu muito grande a questão sexual, né? E em termos de projeção, né? Porque em termos de religiosidade já é um tema bastante polêmico, eu vou trazer também a questão do feminino e a religião e a espiritualidade, vou trazer a sexualidade, né, dentro desse contexto, estamos falando de espiritualidade, estamos falando de temas que têm uma transcendência. Veja, eu não estou colocando a questão do que a pessoa quer fazer no mundo. A pessoa pode querer fazer no mundo o que ela quiser, e faz, né? O respaldo da lei, sem respaldo da lei, isso daí não está entrando em questão, né? Quando eu trago aqui os temas, eu trago em termos do que a pessoa quer, né? As pessoas que me seguem provavelmente estão ligadas a uma espiritualidade mais verdadeira, prática, já conhecem, né, de certa forma, que a religião, enquanto sistema, é extremamente política e tem uma proposta diferente. Não estou condenando que possa necessitar uma grande massa dessa proposta, né? Que já que a proposta religiosa, política, é controlar, é moldar, é óbvio que há uma grande massa que vai estar dentro desse contexto, sendo moldada, consciente ou não, sendo dominada, consciente ou não, mas que muitas vezes prefere, por não exercer, não querer exercer a sua liberdade, o seu poder de escolha, porque não sabe, vai acabar, metendo os pés pelas mãos, que é o que a gente acaba vendo, e se passa, adoece, se perde, etcétera, né. Então, substituir a religião sem estudo é realmente ficar aí ao Deus dará. Hum? Que tipo de estudo? Filosófico, primeiro, de base, não político. Você está querendo sair da política? A política vai ficar essa discussão de quem controla, quem tem poder, veja, é um poder temporal que se disputa no mundo, né? E alguns podem ser um pouco mais bem intencionados, outros mais mal intencionados, mas de qualquer maneira, de boa intenção, né? Disse que o inferno está cheio, então essa boa intenção acaba virando uma péssima intenção ou uma péssima prática. E a gente vê pelas revoluções que já começam truculentas, já começam impondo, rasgando, queimando, matando, aí depois vem com um discurso de boa intenção para tudo e para todos. Só que esse todos nunca é a maioria. E aí vem repressão, vem domínio, veja, se você já tem isso politicamente, por interesses de quê? De nobreza e de comerciantes, sempre. Então, nunca são os intelectuais, estudiosos interessados, nada disso, mas muitos são usados, sim, para isso. Então, toda a filosofia e intelectualidade pode ser usada, porque pouco valor se dá a isso, o cara precisando de dinheiro, como dizia Sócrates, eu sei que eu preciso do pão e do vinho, então eu vou buscar onde me pagam isso, né? Então isso aí tem realmente uma colocação bem antiga, né. O mundo, massa em geral, que tem a massa mais a elite, né, o que está em cima e o que está embaixo, eles se combinam, né. Eu dou alguma coisa e mantenho um sistema, modelado, né, sob controle, para que você relaxe, não precise comandar, não precise escolher. Beleza, muita gente aceita. Mas existe o pessoal do centro aí, do meio, que a gente pode dizer, que tem gente que odeia, a gente vê filósofo dizendo: "Eu odeio a classe média",
dou risada, porque a pessoa esquece que ser filósofo é ser classe média, e a classe média se define por não ser pobre, porque tem alguma, né, vamos dizer, algum capital, mas eminentemente por estudar, que capital eu nunca tive, mas me foquei em estudar, sempre teve escola pública, hoje já não vai ter mais, né? A escola pública está uma indecência. Mas a gente tem que ver que essa classe média é classe pensante, é classe intelectual, a gente vai ver na Idade Média, que essa classe de intelectuais surge, que é o que depois dá origem ao Renascimento, né? Depois de 1000 anos de domínio de uma igreja teocrática, mandando e desmandando, com todos os cismas possíveis e imaginários, mas muita morte, muito incêndio, muita tortura, e eu vou trazer isso como história, né? Tem fundamento, eu estou até escrevendo um livro simples para resumir uma série de outros livros para vocês que precisam, sim, de um primeiro contato mais simples com essa realidade. Então, estamos falando de Igreja Católica. Então, sexualidade, Igreja Católica também já é uma coisa bem diversa, a gente tem que desconstruir esse tabu, porque isso realmente era tabu dentro do judaísmo, era tabu em algumas seitas só, mas em Roma nunca foi tabu, em Grécia nunca foi tabu, mas isso não quer dizer que pelo fato de não ser tabu, era libertinagem. Isso também não tem nada a ver. Tabu é não poder falar, é ser proibido. E desde quando o sexo foi proibido? Hum? E não estamos falando de sexo, de perversão ou de outros tipos de sexo. Estou falando do comum, né? Porque começou com esse, né? Proibição. Antes disso é o quê? Católico. Tem que casar virgem, né? A mulher que não é virgem, ela é do mal, né? E o que que isso tem a ver com o Gênesis, a queda, o pecado, pecado original? O pecado original é sexual? Hum, não. Sexual propriamente dito, não. Então, como eu vou sair do corpo e vou lidar com essas questões se a minha cabeça estiver poluída de tabus, de preconceitos, de repressão, né? Eu posso ter uma sexualidade exacerbada e sair? Olha, poder, vamos combinar aqui, poder, você pode fazer o que você quiser, desde que não infrinja a lei vigente, principalmente fora, mas dentro da sua casa, se você quiser andar pelado, né, beber e fazer prática, de saída em astral, o problema é seu, você vai assumir isso. Tem gente que usa droga para sair, tem gente que usa bebida, tem gente que usa, sei lá, alucinógeno, tem gente que mistura tudo isso, e tem gente, né, gulosa demais e sexualizada demais, que também quer fazer saída no corpo para fazer sexo fora do corpo também. Veja, por que sexo fora do corpo? É diferente? A sexualidade dentro do corpo, fora do corpo é diferente? Bom, pelo princípio de que a matéria retém, limita, né, e limita emoções, né, que eu já falei de pesadelo, e sonhos, limita, né, as sensações, limita o sentimento que você tem fora do corpo, é claro que uma sexualidade dentro do corpo vai ser diferente de uma sexualidade fora do corpo em intensidade, óbvio. Mas será que eu consigo fazer? Com que corpo? Eu tenho os mesmos mecanismos? O que que eu vou sentir fora do corpo? O que que é isso? Né. E o que isso atrapalha ou ajuda a quem não quer, no caso, porque tem quem não queira, mas tem problemas aqui de repressão, né, por não estar bem resolvido, vamos dizer assim, porque isso tem que estar bem resolvido dentro de você. E bem resolvido, digo, você assume, mas não tem que botar no jornal, nem fazer parada de orgulho de nada. Por que ter orgulho de fazer isto ou aquilo? Eu vou ter orgulho de tanto estudar? Tem parada de orgulho do intelectual? Não. Tem parada do orgulho daquele que se dedica somente à arte, à música? Não. É porque tem parada de sexualidade. Orgulho de ser. Tem orgulho de ser professora, orgulho de ser estudiosa, orgulho de ter feito 2 doutorados, isso poderia ser, né. Eu e um monte de gente aí que fez. Daqui a pouco vai ter orgulho do que daquele que rouba, ou daquele que se droga. Por que da sexualidade?
O que está sendo posto aí? O que está pressuposto dentro disso, né? A gente tem que pensar, porque a gente vai engolindo, vai aceitando, como se eles fossem uma vítima, mas há muito tempo antes de ter legislação ou ter esse movimento, já existia essa parada de um orgulho de ser o quê? Né? Sexualizado? De dar uma importância à sexualidade? Olha, nem a direita, nem a esquerda, nem centro, nem em lugar nenhum, a gente vai ver uma definição do homem pela sua sexualidade. Não. É uma definição biológica somente de praxe. É homem, é mulher, é XY, XX. Agora, como o indivíduo se sente, não tem que virar movimento político. Não, eu discordo. Porque a maneira como eu como tem movimento político, né? Não. O veganismo ainda não levantou essa bandeira. Qualquer dia pode ser que levante. E não pode falar do veganismo, que todos têm que ser vegano, ou que todos no fundo são veganos, porque é a proposta que está aí, dessa questão da sexualidade, né. Então, quem faz sexo? O corpo ou a sua mente, que costuma se dizer alma, psiquismo? Né. E quando eu não faço, né, que você tem, padres, freiras, monges, ascetas, artistas que se dedicam demais e não fazem. Você tem diversas pessoas que não se entregam a essa energia dessa maneira. O que que acontece com essa energia? Como Freud descreveu a libido? Setorizada? Não. A sexualidade é uma das formas de expressão ou extravasamento de uma energia que se chama libido, que está no corpo inteiro e que é regido pelo mental. Essa história de que na puberdade e na adolescência há um entumecimento, um acúmulo dessa energia, não é verdade. Isso é uma idiosincrasia e uma orientação ideológica. Por quê? Eu posso canalizar, e é muito comum, né, isso sempre se fez, para o trabalho, até o trabalho físico realmente, inclusive, extravasa essa energia, o artesão. Posso canalizar para a música, estudo tanto música que eu vivo aquilo, né, eu não faço sexo com aquilo. Sabe, as pessoas estão confundindo você viver, ter uma paixão por algo, por uma atividade ou qualquer outra coisa, do que simplesmente ter orgasmo. Porque isso é simplesmente estar hipertrofiando o desejo pelo espasmo, pelo orgasmo. Só, não tem mais nada. Então você coloca todas as possibilidades de ler, de ser especialista, de estudar, se dedicar a qualquer tipo de arte, que hoje existe diversas artes, artesanatos, artes gráficas, artes manuais, uma série de questões, outros estudos, no sentido de você ser alguma coisa, né. Hoje tem muito mais diversidade em arte. Então toda vida que você está apaixonado por algo, para você realizar, você canaliza essa energia para os centros superiores. Olha, se eu canalizo para baixo, tanto faz eu me embebedar, eu comer demais carne, eu comer demais açúcar, que vão vir, né, os malefícios aí, e a sexualidade também. Então assim, toda desmedida, todo exagero nos centros inferiores, que então são muito mais densos, ligados à questão do corpo, né, está mais próximo do corpo pela densidade, vão me dar os desequilíbrios, vão me trazer, as comorbidades, vão me trazer os vírus, vão me trazer as doenças. Há muito mais DST do que vocês possam imaginar, que ninguém divulga. Precisa da mídia fazer o cacarejo dela para vocês alertarem-se. Tipo assim: "E tem essa doença". Se a mídia não se interessa e esconde mesmo, você tem que correr atrás dos dados, das informações. Está morrendo muita gente de AIDS ainda? Está morrendo muita gente de DST? Qual o nível de morte de DST? É só colocar lá no contador que vocês vão ver. E isso o que é colocado, o que é, anotado de morte nesse sentido.
Então, isso é crescente, é preocupante. Por quê? Porque está na desmedida. As pessoas não entendem, acham que você faz um discurso de repressão. Não é repressão, é de medida. Não exagera. Não exagera no seu alcoolismo. Você vai beber um vinho, vai beber uma cerveja, não exagera. Agora, você vai beber um vinho, uma cerveja, comer uma feijoada e sair do corpo, você está querendo ir para onde? Primeiro que é arriscado, porque você está num processo de gestão pesado, já vai ser difícil sair. Mas se você tem a prática de sair, você pode sair, não vai sair para o astral superior, mas não vai mesmo. E o que você vai fazer nesse astral inferior? Quem você acha que você vai encontrar? Não é nenhum ser de luz, isso com certeza. Então, quando a pessoa, diz, né, não estou dizendo nem que não dá para provar, né, diz que sai do corpo e que mesmo pesado, comendo muita, gordura, abusando mesmo, estando super acima do peso, essa pessoa diz que sai e encontra, fulaninho de tal, seres evoluídos, inteligências, tenho cá minhas dúvidas, né. Não é que é para ser um palito nem uma seta, não é isso. Há um equilíbrio aí, porque seus centros têm que estar em desequilíbrio, e quem desequilibra pela boca, desequilibra centros. Qual é o centro relacionado à sexualidade? Muita gente acha que é o segundo, e não é. A sexualidade está ligada ao chakra básico, sim, porque a energia sexual tem a ver com a energia vital. Ela é vida, ela se expressa em vida. Ela gera vida. O segundo centro é o centro dos desejos. Então, com a sexualidade exacerbada, o que você tem são 2 centros desequilibrados. Em qualquer foto Kirlian, em qualquer, eletrografia, você vai ver, se a pessoa é muito sexualizada, são 2 centros que se desviam, principalmente, que é o segundo e o primeiro, né, o primeiro que é o básico, o segundo que é chamado esplênico, né, ou o dos desejos, está ligado inclusive à glândula pâncreas, né, não está ligado às glândulas sexuais. O que acontece com a menopausa ou a andropausa? Há uma queda de hormônio. O que que é isso? Vai caindo a vitalidade. Então o chakra básico, que é responsável por manter a vitalidade, está ligado a essa sexualidade. Então esses hormônios que fazem reposição hormonal, para quê? Tanto o homem quanto a mulher deve fazer com bioidênticos, né, mas tem que ver direitinho a procedência e tal, ver receita, né. Na reposição, você começa a retomar ainda um pouco mais da sua vida, mas também não pode exagerar, porque o que vai acontecer? Você vai desgastar um corpo que não está preparado nem programado para isso. É preciso programar, e se a pessoa quiser, ela vai ter que reprogramar. Por isso eu trabalho com reprogramação e programação. Neurolinguística profunda sistêmica. Então, para trazer saúde, para trazer mais vitalidade, depois dos 50 anos, depois de 60 anos, não para a pessoa sair fazendo sexo também, porque é um desgaste muito intenso. Hoje se inventou uma série de panaceias e pílulas para que as pessoas fizessem mais só disso. Então é como se a gente estivesse cultuando o falo, né? Um culto, né, e isso no astral fica como? Há seres ligados a isso? Esses seres fazem sexo no astral? É possível fazer? Existe orgasmo no astral? Não. Esse orgasmo, como entendemos, é uma fricção física. Ele é um fenômeno físico, tanto é que a pessoa sente no corpo. O que ela sente no corpo astral? Satisfação, prazer, desejo de ser desejada, satisfeita, de ser, eh, amada, né, o que não tem nada a ver com amor, né. Então, são coisas diferentes. Então, do outro lado, aqueles que estão viciados em álcool procuram os alcoólatras, os que estão viciados em droga, porque passa da mesma maneira, gente. E a pessoa está num nível tão baixo e tem o livre-arbítrio, não tem ninguém impondo, que isso é que é errado pensar, que chega do outro lado e há uma polícia lá para levar a pessoa que passou com esses distúrbios e destemperos por escolha, vou levar você à força para a luz, à força para a reforma. Não tem, gente. Toda a questão do ser humano é o livre-arbítrio, a livre escolha.
E isto é dado pela hierarquia, pelo divino, pelo nome que você quiser dar. Então, na projeção astral, com uma hipertrofia da sexualidade, que podia ser do álcool, podia ser da comida, você vai esbarrar em seres da mesma natureza que não se resolveram. Mas como você tem corpo e eles sabem, porque tem indícios, né, de luz, que você não está morto, ou seja, você não pertence àquela dimensão, você está passando por aquela dimensão, eles vão assediar, principalmente quando você retornar. Eles vêm atrás e continua, continua. Então, você passa a ter sensações, assédios, espasmos, ejaculações, noturnas devido a isso, que hoje eu tenho tratado diversos casos nesse sentido, de assédio. Aí você pergunta: "O que que você faz?". Isso, né. Cultiva demais, exagera demais, não consegue realizar e abre um campo para também com a modinha da tal da projeção astral, sem mestre, sem religiosidade, sem espiritualidade, sem nada, ir por ir, porque todo mundo pode, sim, pode, mas é preciso se proteger, é preciso entender o que que você vai fazer. Agora, é claro, aqui não está indo nenhuma censura, eu só estou falando dos efeitos. Não pense que, ao falar que os efeitos são negativos, há censura ou punição. Não, é um fato, né. Se você beber demais, o que você vai fazer? O que que vai acontecer? Vamos dizer assim. Aí a gente diz: você fica bêbado, perde a consciência, pode fazer coisas inconscientemente. Quando você volta, né, da bebedeira, o que ocorre? Você vai ser responsável. Você não pode simplesmente dizer para um juiz, para um advogado, né, da promotoria, né, de acusação, sim, eu estava bêbado. Isto não é desculpa, pelo contrário, aí que mesmo que você não deveria fazer. Quer beber, pega a sua garrafa toda lá, vai beber em casa. Se você cair em casa, caiu em casa, não fez mal a ninguém. Isso se você estiver sozinho, porque invariavelmente tem, principalmente vou falar dos homens, tá? Os homens que bebem e batem em mulheres e crianças. Por quê? O que aconteceu? O que eles fizeram? Nada, eles estavam ali na frente. Eu queria ver bater num igual a ele. Aí ele que ia para o chão. Sim, se um bêbado, né, brigar com um outro homem, quiser peitar, ele vai acabar no chão com a boca na coxia. Mas é fácil pegar e bater no vulnerável. Então aí tem, né, um vício, uma perversão, com uma maldade. Mas não pense que é pouco, né, é muito, gente, é muito. Deu tratar já há muito tempo de mulheres que têm crianças e que sofrem com esse problema. Então, assim, uma permissão. Aí, assim, bebeu, deixa o cara sozinho, bebeu, não abre a porta, né, e aí os problemas aumentam. É outra questão, a questão do machismo, a questão, né, da prepotência, né, da força mesmo. Então não pode dizer que é igual também. Veja, uma mulher para conseguir se defender de um homem nesse sentido, dependendo do tamanho da constituição dela, ela vai ter que fazer exercício e arte marcial. E se conseguir, né. A gente sabe que não é tão fácil. Até porque com bebida potencializa, o homem sexualizado potencializa. Então, no astral não se faz sexo, se procura, se aglomera tentando fazer e se baseia em quê? Em que há homens e mulheres aqui que ficam ou estão ou que são provocados para ser sexualizados, então o sistema todo favorece. Hoje, né, de uns 60 anos para cá, está muito mais intenso? Sim, sim. Desde a do que falou da revolução sexual, né, dos anos 60, né, os hippies e tal, faça amor, não faça guerra, né, o movimento foi mundial. Então, isto provoca o que eu estou falando, né, foi fazendo a cabeça, foi fazendo, e esse exacerbação diminuiu, ali já começou a diminuir todas as potencialidades humanas. De ser músico, de ser artista, ser um cientista, tem diversos ramos da ciência que ninguém se dedica, que é uma meia duziazinha lá que
tenta dar conta de astronomia, astrofísica, diversos tipos de biologia, diversos tipos, de química, poucas pessoas. E quando se forma vai o quê? Vai, dirigir Uber, vai ser bancário, vai tentar um concurso público, porque não tem um campo e um mercado, né. Mas o que eu estou querendo é trazer para a questão dessa sexualidade. Você já percebeu o seu centro? Sabe se o seu centro vibra? Que centro seu vibra? Você chega a ter consciência disso? Há práticas específicas que eu ensino em cursos, específicos de ativação de centros, mas não se pode hipertrofiar o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles são perigosos, porque eles vão trazer a pessoa para o astral inferior. Então não tem como ativar isso daí, e daqui a pouco está vendo Jesus Cristo, está vendo um fake de Jesus Cristo, alguém para te enganar, ou qualquer outro mestre. E tem níveis e subníveis dentro deste plano dimensional, como tem na Terra, já falei, que corresponde. Nós temos sociedade com níveis e subníveis, nós temos a internet, que já revela isso. Nós temos a internet, a deep internet, a dark internet. Nem queira estar na dark, é estar no abismo. A deep fica aquela coisa do astral inferior, né, lá embaixo no abismo é outra história. E a internet, né, corresponderia, né, com as redes sociais, a esse lixo todo que a gente está vendo, inclusive no astral. Agora, e o que é além? É uma é um nicho, uma nata. E nicho e nata não tem a ver com capital, não tem a ver com riqueza. Estou falando de, eh, conceito, de proposta, de moral, de ética, né, de ter um critério. Então eu vou trabalhar com os centros superiores, né, o coração, ninguém sai pelo coração, é impossível sair pelo coração, quem diz que está saindo pelo coração não está falando a verdade, porque aqui tem um mistério que é fechado. Nós temos por centros auxiliares, se eu for usar o tórax, eu vou sair por centros auxiliares, que estão atrás nas espáduas, tá, e eu tenho esse centro e a glândula pineal. São saídas para níveis superiores do astral, mas ainda no astral, né. Então falando de guardião do umbral, o guardião do umbral existe um guardião em cada plano desses, dentro do plano astral. Eu fiz o curso de plano astral, é o primeiro, né, vai sair o segundo, né, para explorar bem isso, para a gente conhecer, porque foram quase 50 anos, não só de estudo e pesquisa aqui, porque é pouco e é difícil, ainda mais na minha época quando eu comecei, e o espiritismo trazia uma versão que eh, era incompatível às vezes com algumas coisas teosóficas, né, aí vai para a parapsicologia, tinha alguma coisa que eu estudei, né, então veja, eu fiz um caminho, né, buscando primeiro sempre gostei mais da parapsicologia, porque eu nunca gostei muito de religião. A religião sempre caixinha, modelagem, a pessoa não pode falar nem investigar, e junta muita gente só falando teoria, como se tivesse, feito prática, quando na verdade você vai descobrir que não fez, né. É o eco daquele que fez, né. Então eu procurei a parapsicologia, mas ela tinha uma limitação, aí fui para ler alguma coisa do espiritismo, nossa, foi a pior experiência da minha vida, eu sempre falo isso. Né, o espiritismo, como a gente entende o espiritismo, como religião sistematizada na FEB, doutrina, e até porque ninguém está afim de doutrina. Doutrina já tem há milênios nessa terra, você inventar uma outra doutrina é uma coisa idiota, né. A gente quer libertação, mais com consciência, mais com caminho, então isso é filosofia, espiritualista, isso é outros lugares. E aí a teosofia apontava para não ter doutrina, né, pelo menos quando eu comecei a estudar, hoje já tem doutrina, tem linhas, né, que tem doutrina, só ama uma doutrina, né, ama uma caixinha, ama uma camisa de força, não é possível, só posso acreditar nisso. A pessoa vai para trocar de camisa de força, sai de uma igreja católica, vai para uma igreja evangélica, vai para o espiritismo e está procurando agora outra camisa de força. Porque vai para a camisa de força e quer liberdade, vai para a camisa de força e quer resposta para todos os mistérios e todas as dificuldades da existência, que é o desafio que cada um traz, de descobrir, de treinar,
de expandir, de abrir sua consciência. Por quê? Várias outras pessoas e mestres e outros que estão trabalhando num outro sentido vão dizer para você: "A resposta está dentro de você, você já viveu vidas e vidas suficientes", porque estamos falando de espiritualidade, tá, não estou falando de ateu. Que espírita que diz que acredita em reencarnação, que acredita em processo, né, na alma que está aí, que encarna, reencarna, reencarna, e depois vem dizer que Sócrates não reencarnou, Beethoven não reencarnou, Mozart não reencarnou, os pintores não reencarnaram, por quê? Porque eles estão todos pintando a mesma coisa no mesmo lugar há séculos. E não existe isso. E não existe. Aquela individualidade já soltou egoicamente, porque é ego, gente. O cara pintor, era ótimo, maravilhoso, mas fazia, acontecia um monte de coisa. Bebeu, casou, foi irresponsável, deixou o filho morrer, sabe, não sustentou, né, um monte de erros. E a gente sabe que na Espanha, por exemplo, né, havia pintores que se metiam em briga de espada para tirar um dinheiro e tudo, que faziam acordos para poder pintar para a realeza, para poder se bastar e denunciavam outros, né, faziam complô contra outros, que também eram, né, dali, da Espanha naquela época. Então, veja, são pessoas com vidas comuns, só que são com talentos. Ter talento artístico não confere a ninguém nem genialidade total, muito menos uma espiritualidade desenvolvida. Não são seres superiores. E também não existe uma faixa no astral, nem astral superior, para você ficar lá só fazendo download. Pode esquecer essa história de download. Não somos seres de download. Nós somos seres de condicionamento, de desenvolvimento para expansão. Então eu preciso treinar, quando eu quero música, treinar. Mozart chegou aqui, ele teve que estudar. Com toda a música que estivesse na cabeça dele, que não é bem assim, né, a pessoa tem que sentar o bumbum na cadeira, estudar, treinar, 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 treinar. Aí quando ele fica bom, a pessoa fala: "Nossa, como você toca com facilidade, você recebeu um dom". Não, ele recebeu muito de exercício, muita disciplina, isso você pode dizer. Entrou 2 vezes na fila da disciplina, do processo e aceitou. E os outros não. De repente até burlaram, saíram fora da fila e foram para a fila da preguiça, né. Então, isso com arte, eu convivi com muitos artistas, tanto da parte da arte visual, quanto da arte da música, porque estudei alguns instrumentos. A vida não, né, a minha vida, não estou dizendo a vida, mas a minha vida não me permitiu desenvolver como eu queria, mas eu precisava e até hoje toco, né, tenho 2 instrumentos preferidos, estudei violino, depois passei para o violoncelo e o piano. Mas não foi, né, a minha proposta é ser musicista, mas sim tocar para mim, tocar às vezes, né, numa reunião, fazer um quartetinho, já fiz um trio, já fiz um quarteto, isso foi muito bom, uma ótima experiência. Já cantei, já fiz o recorde de música, então essas coisas são interessantes que desenvolvem. Então eu conheço o métier, o cara estuda 8 horas, 6 horas, gente. Aí a pessoa fala assim: "É um gênio", não é um gênio. Ah, o que o pessoal chama gênio são pessoas que simplesmente mergulharam de cabeça e só fizeram aquilo. Não tenho nada contra, pelo contrário, ficou maravilhoso, enalteço. Agora, aquela alma teve um desenvolvimento num sentido, fez uma série de coisas, beleza, estética, música, arte, tudo bem. Mas isso é menos do que outro? É igual? Aquele que só trabalhou, né, para construir o projeto dos outros, é igual ou diferente da dona de casa que criou 9 filhos, 10 filhos, 22 filhos que a gente conhece, mesmo no Brasil não foi só Ana Madalena Bach, que cuidou de 22 filhos, sendo 11 dela e 11 da primeira esposa? Aqui tem, né, eu conheço a menção a isso, teve 23 filhos, claro que às vezes tem 2 aqui, 3 ali, que é uma loucura, essa mulher virou um palito, né, é um desgaste também.
Não é só o homem tendo um filho, que é fácil para o homem, né? O homem pode reunir 23 filhos de outras mulheres, de 3 mulheres, 4 mulheres. Mas uma mulher só ter e cuidá-los, amamentá-los, né? Isso não seria uma genialidade? Por que que não se vê isso enaltecidamente, né? E no astral não funciona a lógica que aqui o pessoal quer que funcione, com as mudanças de ideologia o tempo todo. No astral não tem mudança de ideologia não. Mm. Se tem uma coisa que não tem no astral, por exemplo, eu posso dizer que eu vou para lá agora, né, se eu quiser sair, e já tem 60 anos que eu vou, continuar a mesma coisa. Poderíamos dizer que piora algumas regiões, mas por quê? Porque nós estamos piorando aqui e mandando para lá. Mas não tem, assim, gênio disso, gênio daquilo. Então, quando o espírito diz que acessou Thomas Moros, Schopenhauer, Mozart, espírito de Sócrates, Sócrates eu conheço, então, aos montes. Né, já encarnou como mulher, já encarnou como homem, isso aqui, e já esqueceu o Sócrates. Sócrates ficou como um legado cultural. O máximo que a pessoa poderia dizer, eu posso acessar o legado no acástico, né, consciencial de Sócrates? Sim, se você tiver permissão, conseguir chegar lá. Porque você tem que ter uma vibração compatível. Não é assim, eu quero Sócrates só por curiosidade. Você vai ficar querendo. Não se trata disso. Se trata de vibração. O acástico se acessa por vibração, no caso do legado todo dessa humanidade. Agora, individuais, particulares, aí também tem uma série de questões. Tá? Ele fica no astral? Não. Mas há sombras no astral que você pode acessar alguma coisa, mas é muito confuso, porque a sombra está misturada com todas as coisas que foram vividas. Então, eu não quero acessar a sombra de ninguém, porque eu vou acessar um conhecimento, mas junto à sombra. E aquilo pode realmente me assombrar. Então, assim, se eu sou muito sexualizado, o sexo não se acumula, tá? Essa coisa de dizer que essa energia se acumula, a energia se acumula em que lugar? Nem alimento, bom, não é gordura, sabe, sexualidade não é gordura, não é açúcar. Agora, ela pode causar malefícios no seu corpo, pode inflamar, porque você tem que estar canalizando essa energia. Mas grande parte dessa energia que é vital, claro que ela é absorvida, ela é vital. Ela é vida, ela vai para suas pernas, vai para sua energia, vai para sua saúde. Então, as pessoas estão confundindo, porque hoje só se fala de sexo como realização e de diversas maneiras de realização, que também isso não quer dizer que quebrou o tabu, pelo contrário, a gente está na moeda inversa, né? A gente está na coroa dessa cara. A cara era o sexo que era toda reprimida, agora a gente coloca a coroa e faz tudo o que tem direito, o que não tem direito, o que Deus permite, o que o diabo imagina e até o que o diabo não imaginou. Como, né, assim, em termos de expressão popular, né? Vamos dizer que todo mal imaginado pelo diabo, o homem consegue ir além e transcender. Sim, porque ele é um criador e ele está acima de vários elementos da criação, né, de vários tipos de seres da criação. E sendo criador, ele também cria elementais artificiais. Ó, segredo que foi revelado, né, do início do século XX para cá, formas de pensamento, essas elas podem se manter, se for alimentada, pode se dissolver. Uma egrégora, até mesmo de uma igreja, se você aquele espaço ele não rezar mais missa, ele pode ser transmutado, ele pode ser absorvido para uma outra coisa, né? Como um cinema pode ser absorvido por uma igreja pode virar uma livraria, uma casa de show, uma casa de show que eu falo depende também, né? Mas pode virar uma sala de concertos, como eu já vi, na Europa tem diversas, né, aqui também já teve. Então, essas mudanças provocam mudanças na egrégora, mas porque são alimentadas. Formas de pensamento, dependendo se você tem fixações, elas permanecem. E a questão toda é de criar coisas. Quando eu crio quando eu insisto e pratico e dou outras energias, que é a minha energia vital para que aquilo exista.
mas é chamado elemental artificial. São mais comuns na sexualidade, mas também existe nos vícios orais, né, de boca, de bebida, etc., e nos de droga, sim. Além dos que estão lá condenados, porque se condenaram, viciados, que estão usufruindo ainda mais do mesmo, mas não que eles possam. Eles não podem beber, não tem bebida. Eles não podem fumar, não tem fumo. Eles não podem se drogar, não tem droga. Por que eles vão fazer sério? Não tem. Eles estão fazendo com os vivos. E esse foi um cursinho que me deram, né? Cursinho dos infernos, que eu vou dizer para vocês, que não foi muito fácil ficar vendo coisas e coisas e coisas no astral. Ó, essa relação assim, esse tipo de sexo assim, esse tipo de sexo assim. Aí as cores, isso eu só revelo em curso particular. Já disse que não revela. Por que que você não revela? É tabu? Não. É ou por causa dos haters, por causa hoje das más interpretações. Então, num curso particular, eu tenho a aula, eu tenho, né, o PDF e vou ter ali a oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas, até que a pessoa possa verificar por você mesmo. Então, assim, o curso de projeção astral da Cristina passa pelo quê? Passa por autodefesa psíquica, passa por sonho lúcido, passa por início de projeção a partir, primeiro, da consciência e ativação de certos centros. Passa também por uma certa dieta para que não tenhamos expansões desnecessárias para ter experiências desnecessárias. E a gente sai sozinho? Sim e não. Se você faz algum contato e quer algum contato e quer conhecimento, você vai ter que pedir e fazê-lo, né, então tem toda uma prática especial. Para sair a Bangu, você está por conta. Vamos dizer, vamos dar um exemplo de Dante. Dante foi sozinho para o inferno? Não, Virgílio guiou ele, tá. O que ele viu, ele viu. Quando eu li, eu achei: "Nossa, eu nunca acreditei no inferno como um lugar", tá. Mas como estado, sim. Mas ele descreveu algo, e eu sempre fiquei: "Afinal, o que ele viu, o que ele descreveu, foi só literatura? Era só imagético? Foi para endossar a igreja, não foi?". E aí eu vou dizer para vocês, foi e não foi. Claro que a igreja, né, queria saber, queria que ele fizesse, né, para corroborar a ideologia de céu e inferno e purgatório, porque ele foi posterior, o purgatório foi criado depois, como um estágio intermediário, porque senão ia todo mundo para o inferno, né. Então a igreja começou a pensar: "Não, mas espera aí, não vamos botar todo mundo no inferno, né, e como todo mundo erra e o ser humano erra, temos que ter um lugar intermediário. Para o céu realmente não pode ir, porque para o céu só os perfeitos e os iluminados". E tem lá: "Ah, o padre que errou", mas ele era padre, ele fez pela igreja. Foi por esses motivos políticos que foi criado essa imagem do purgatório. E o que realmente existe? O que realmente existe é que nós temos níveis e subníveis, só que a igreja, a gente estava sabendo disso, criou ideologicamente por criar, e tinha que alguém escrever algo a respeito. Uma dessas pessoas é Dante, tá. Eles geralmente faziam, obras para a igreja, porque senão era tudo censurado. Eu vou trazer também toda essa questão, né, da censura dentro da igreja, né, que são estudos e estudos, eu estou pesquisando mais e trazendo uma linguagem um pouco mais facilitada que livros antigos, para trazer alguns resumos para vocês interessantes, né, porque Agostinho de Hipona, né, fez lá de Civita Dei, ele mostra lá, né, a cidade de Deus, tá lá no céu, e a cidade dos homens aqui, que era uma espécie de inferno. O inferno não estava para além daqui. O Hades, já disse, era somente o mundo dos mortos. Ele era neutro, ficava lá morto, literalmente morto, esperando uma ressurreição, porque essa é a versão farisaica, né. Então, para o fariseu, ficava lá enterrado, lá ficava, até que viesse o Messias para ressurgir, fazer ressurgir, ou ressuscitar. Né, seja alma, seja corpo, não importa qual era o conceito, uns pensavam que ressuscitava com o corpo e outros
com somente a alma. Isso vem do Egito, Moisés trouxe do Egito, porque o Egito acreditava também nisso, né, numa ressurreição mas acreditava mesmo num retorno. E acreditando no retorno, ele guardava coisas para quando ele voltasse, dissesse: "Esse é meu". Ele, né, o Egito pensava, né, todos os egípcios lá, no caso da nobreza e e do clero, imaginava que o indivíduo voltava com consciência, né. Claro, na Índia tinha isso, né, em algumas civilizações mais antigas, talvez tivesse, né, alguns, indivíduos que conseguissem essa inteligência e essa consciência. Mas ficava lá a múmia, ficava os valores e os escravos, num primeiro e segundo momento de Egito, não eram os escravos que iam para lá. Isto é a decadência, quando o texto passa a ser literal. O perigo de se fazer leituras literais muito planas é esse, é você acabar fazendo coisas hediondas e medonhas, né. E eu tenho N exemplos de leituras ao longo dos séculos que passam a ficar literal e trazem, assim, coisas terríveis como consequência, né. Até o mundo animal sofre com isso. Tem o animais como símbolo, acabam virando animais literalmente, concreto, e aí o ser humano acaba fazendo besteira, né. Então, só explicando depois. Então, quando eu faço curso, tenho todo esse cuidado para isto, para essa experiência. Eu tive aulas, né, posso chamar de aulas, que eram mostragens, né, eh as relações sexuais, né, positivas, as que derivavam numa energia negativa, a formação de espíritos específicos, que vocês vão ver lá no meu curso de plano astral, que eu não gosto de estar jogando aqui na internet. Eu evito falar de certas coisas para que as pessoas não foquem, mas quem quer realmente estudar e fazer curso, vai lá e faz. Mas saibam que tem os elementais artificiais criados que podem morrer se você parar. Vamos dizer que a pessoa seja drogada, está lá cheia de viciados, humanos e não humanos, ou seja, naturais, os seres humanos estão deformados, mas estão lá, e tem os não humanos, que são os artificiais. O que que ocorre se ele parar, né, se ele fizer um trabalho de abstinência e parar realmente? Como ficam esses seres? Eles vão atormentar? Vão. Os artificiais morrem? A tendência é ir morrendo. Mas quem não deixa esses artificiais que você criou morrerem, são justamente esses seres que passaram viciados para lá, porque como passa, né, gente? A pessoa erra a mão, vai de overdose para lá. E isso é muito engraçado também. O espírita fala muito, né, contra o suicida, e quando o indivíduo se mata por overdose, que errou a mão, não é considerado suicídio, o que é, ainda que inconsciente, e é muito pior porque foi de fuga e foi drogado. E daqui a pouco eles estão falando com esses seres como se estivesse com altas luzes e iluminações em pouco tempo né, depois da morte, e só os que são simpáticos a eles a massa, outros já não interessa. Oh, meu Deus. Então, por isso que eu falo, coloca a caixinha, doutrina, perde-se o contato com a verdade, perde-se o contato com a ciência de investigação, não essa ciência que está aí, mas a ciência de investigação. Então, assim, energia sexual não se acumula nas bolas de ninguém, porque se acumulasse nas bolas de alguém, teria que se acumular aonde na mulher? Porque a mulher também tem. E aonde fica acumulado? No bumbum? Não. Nos ovários? Claro que não, porque senão ficava na próstata do cara. Aonde fica? Então não fica. Então a mulher não tem acúmulo, só homem. Então o machismo, quando a pessoa fala isso, é um absurdo. Aonde que acumula na mulher? Nos peitos? Veja, quando eu falo de energia sexual, eu não estou falando masculino e feminino. Energia sexual, ela tem no bicho, na planta, no ser humano. Hum? É vida. A energia sexual é vida. Ela não é para fazer sexo. Faz ser sexo com ela. Mas ela é uma energia vital. Eu posso inspirar essa energia
criar mundos e ainda ficar rico, que é a tal da magia sexual, que é o tantra. Mas ela tem que ser real e não forçada, porque aí ela vai inverter polaridade. Então, quando o indivíduo chega para mim e fala assim: "Estou acumulando", está começando, ele que está pensando na no centro dele, lá, e nem no centro, ele está pensando no órgão, e ele está mentalmente entumecendo, inflamando aquilo. Não tem a ver com energia, tem a ver com uma hipertrofia mental. Se ele soltar e largar, né, ele vai canalizar isso para alguma coisa e o corpo vai absorver. Outra coisa, experimenta botar lá o bumbum na água gelada, no gelo, como fez São Francisco de Assis, isso resolve. Não precisa ficar entumecido e por causa disso tem que fazer uma relação sexual, não sei o quê, e vou acabar fazendo sexual na no astral. Se você fizer, se você levar essa energia e entregar de graça, você está frito. Estou avisando, como quem já viu e teve muita experiência no plano astral, ok? Então, assim, por que não trago? Porque tenho tabu? Não, porque a sociedade tem, não trago, não revelo, não mostro. A pessoa vai pagar para mim, para eu poder explicar no curso. Não é assim, até porque eu vou ver o interesse. Qual o interesse, né? Porque eu não quero ir contra ninguém, não estou criticando ninguém, vou mostrar o que acontece. A mesma coisa que você dá aula, que eu já dei aula, né, para adolescente, falando de drogas. Eu estou incentivando a droga, tem gente que fica com os cabelos arrepiados, eu sei que a direita pula e fala: "Você não pode falar isso com meu filho". Sim, eu tenho que falar que o cigarro de maconha exige, né, que tem 3 tipos, que tem isso, que ocasiona isso, até onde a gente sabe. E que os efeitos da outra droga, você tem que falar, tem que mostrar. Eu mostrei no quadro, as pessoas ficaram, né, eu mostrava slides, sempre mostrei, sempre trouxe imagens, trouxe vídeos, as minhas aulas sempre foram muito dinâmicas, né. Então eu colocava lá a questão das drogas e eu mostrava todas as drogas lícitas também e as ilícitas, e dá para ver a foto do indivíduo antes, depois da quantidade de droga, como ficava, e a questão da DST também. Eu trazia medicamente, vamos dizer, cientificamente, mostrando para adolescentes que desconheciam isso, não são informados, e aí eles também, né, ali está tudo misturado, tem uns que são sensíveis, os ateus, os crentes, e tem aqueles que têm uma certa sensibilidade, que já estão recebendo assédio pelo tipo de orientação que está sendo dada hoje na sociedade. Eu ainda peguei uma sociedade um pouco mais contida, então o problema era meu, a escolha era minha, eu estudava, né, mas eu nunca tive tabu, eu canalizei, eu sempre entendi que era uma energia que circulava, igual a energia do dinheiro, todo mundo fala, é prosperidade circula, não para o pessoal da esquerda, né, isso com certeza não, nem da direita. Elas são iguais, né, esquerda e direita são cara e coroa, né, é a moeda de César lá. O que é uma energia também. Tudo é energia, tudo é vibração. Então, eu não tenho que forçar essa energia também, nada é forçado. Quando eu começo a forçar, eu já estou reprimindo e canalizando numa direção e na direção contrária. Eu quero ter prosperidade. Aí diz: "Para ter prosperidade, você tem que doar, você tem que fazer o dízimo, não sei o quê". Mas se eu faço aquilo com medo, né, ou, compulsoriamente e não é do meu agrado, não era assim que eu queria, e que realmente eu percebo que tem manipulação aí, o que que acontece com essa doação? Ela dá o efeito contrário. Ela resulta em miséria, ela resulta em falta. Dá como barganha, por exemplo: "Ah, eu vou dar esse dinheirinho aqui, porque ou essa roupa, que eu vou ganhar um armário de roupa". Negativo, porque você saiu da faixa da prosperidade, você entrou na faixa do negócio, da barganha, da falta. A mesma coisa em relacionamento. Como a gente faz? Porque tudo é energia, né. Se na energia eu tenho que dar para receber, né, da prosperidade, e aí teria que ser voluntário e não essa forçação, como não é no relacionamento? O que que eu tenho que dar?
Com certeza não é o teu corpo, tá. Para ter amor, como que eu vou eu quero ser amada, eu quero ter um relacionamento, eu quero um companheiro legal, fiel, né, afim comigo. Como que eu faço isso, né? Eu tenho que mostrar isso para alguém, eu tenho que ficar, né, eu tenho que ser, eu tenho que vibrar. E no astral a gente vê exatamente isso. Quando eu saio, eu vou para a faixa que eu estou. Se eu sair muito triste, eu vou sair para aquela faixa. Eu já sei porque está meio escuro. Se eu sair ansioso, idem. Então, se eu sair sexualizado, como disse alguns aí, eu vou para que faixa? É óbvio. E para que que eu vou alimentar essas criaturas? Tem maluco aí, e geralmente é homem falando disso, tá? Eu tenho um pé atrás, porque veja, só podia ser homem, porque começa, sabe, ainda com machismo, aquela coisa, o homem pode, aí o homem guarda aqui, tem um recipiente ali embaixo, né, uma bolsinha. Guardar energia é a mesma coisa que estocar vento, como queria a presidenta Dilma. Você estoca vento? Não, muito menos energia desse tipo, né, você canaliza. Você tem decodificadores, você tem acumuladores que distribuem, mas não acumula ali, passa por ali. Então vamos estudar. É uma boa, né, um bom conselho, uma boa escolha para você pegar essa energia, levanta, vai estudar. Estuda por vários aspectos, vê o aspecto científico, vê o aspecto sistêmico, biológico, né, estuda outras áreas e conclui alguma coisa, porque não tem nada separado. Quanto mais a gente separar e ver só de um lado, a gente vai ter problema de entendimento. Veja, eu tenho um arcabouço nesse sentido, eu procuro na filosofia, procuro religiosamente, procuro depois, né, na ciência, neurociência, como ela fala, como encara, eu vou na biologia. Então eu tento ver como funciona isso em diversos aspectos, que são complementares, para ter uma visão um pouco mais ampla, não vou dizer que eu vejo todo, mas um pouco mais ampla, né. Então, tá aí umas pinceladas sobre essa questão da sexualidade e projeção astral que me pediram, depois eu vou comentar sobre a questão da religião e espiritualidade, e também a questão do feminino. Porque até agora o que a gente vê é masculino, é versão masculina, e a mulherada se perdendo, porque ela nem sabe, ela não tem voz. Mais de 1000 anos sem voz, cadê a voz? E as que estão aí são agressivas, são histéricas, parece um bando de Karen, né, carente pra caramba. Então a gente tem que definir isso, eu vou trazer isso fundamentado, né, filosoficamente, biologicamente, numa série de sentidos, porque eu gosto de fazer assim, para a gente ter uma visão abrangente. É definitiva? Não, mas é um pouco melhor do que a gente tem até hoje, né, é um upgrade do que a gente já estudou e só que as pessoas não estão conseguindo fazer essa interdisciplinaridade. As pessoas fazem multidisciplinaridade, mas cada um no seu quadrado, isso não adianta. A interdisciplinaridade eu tenho que dialogar e ver que às vezes o que um fala é a mesma coisa que eu estou falando com outra linguagem. E a gente vai crescer junto, senão vai dividir e vai ruir. Ok? Então, eu aguardo vocês lá no curso de projeção astral, que é importante, eu vou deixar o link aqui embaixo, é importante para conhecer o primeiro momento, teremos o segundo, onde eu vou explorar a questão temporal, vou explorar as entidades com que se trabalha, principalmente no Brasil, eu tenho que falar do universo que conheço, mas vai servir, né, para outros lugares que trabalham semelhante. Então, vai lá, faz o curso da primeira parte, que o segundo vai sair trazendo mais explicações e ampliando mais esse conceito. Tem livro? Tenho indicação bibliográfica sim, mas vai além disso, porque tem a parte do meu estudo prático projetado. Então tem pintura minha, eu estou tentando desenhar outras coisas que eu vi, mas assim, né, chupar cana e assoviar é difícil, por isso que eu estou, né, indo devagar, né, para mostrar realmente, algumas coisas que não dá para botar IA para fazer, pelo amor de Deus.
ela nem sabe o que que é astral, né. Ela vai copiar, vai varrer da rede, vai ficar um terror. Então eu mesmo tenho que pintar e colocar na rede, para vocês verem coisas que eu vi, tá. Então eu estou procurando fazer da melhor maneira possível, já fiz algumas formas de pensamento, estou vendo também como atua nos centros, né, para colocar, para pintar para vocês, e isso tudo em curso, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo de projeção astral. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.